A Lua está há pelo menos 4,5 bilhões de anos nos observando. Ela atinge uma temperatura de pelo menos 100 graus quando iluminada pelo Sol e de menos 175 graus quando no escuro. Ela dá uma volta na Terra em torno dela mesma em exatamente 27 dias, 7 horas e 43 minutos. A Lua tem 4 fases e duram 7 dias cada uma. Ela move as marés do oceano inteiro. Será que essa força toda não tem influência sobre nós também? Eu vou te contar sobre estudos científicos sobre isso, a visão yogi sobre a Lua e o nosso corpo, e no final do vídeo eu vou te explicar como cada uma das 4 fases da Lua influenciam na sua vida e vou te dar dicas do que é mais propício para você trabalhar em cada uma dessas fases. Não é de hoje que a gente sabe que a Lua tem uma grande influência no nosso planeta. A atração gravitacional da Lua gera o que a gente conhece como força das marés, por exemplo. À medida que a Terra gira, a gravidade da Lua puxa o nosso planeta em diferentes partes do oceano. E essa força faz com que a água suba, cria mais volume do lado mais próximo da Lua. Ela também ajuda a manter a estabilidade do clima, sendo uma grande responsável por manter o nosso planeta mais habitável, ou seja, próprio para viver. Mas então, se ela tem toda essa força e importância sobre um oceano inteiro, ou seja, pela maior parte do planeta, por que não haveria de ter influência sobre nós também? Afinal, nosso corpo é formado por mais de 70% de água. Observando tudo isso, pesquisas médicas de última geração estão explorando o efeito da Lua nos seres humanos, no seu sono, no humor e na saúde mental. O Dr. Horácio de la Iglesia, um pesquisador líder nesse campo, teve uma conversa muito interessante com o yogi indiano Sadhguru sobre esse assunto. Afinal, há milhares de anos que os sábios indianos observam e relatam a força da Lua sobre o corpo humano. O Dr. Horácio é pesquisador e professor de biologia na Universidade de Washington. Durante a conversa também participou o Dr. David Vago, que é professor de psicologia na Vanderbilt University e pesquisador do Brigham e Women's Hospital da Escola de Medicina de Harvard. Durante a conversa, o Dr. Horácio falou sobre um artigo que ele havia escrito recentemente, uma pesquisa sobre a sincronização do sono humano com o ciclo lunar, sob diferentes condições. Depois de estudos em laboratórios de sono, os cientistas encontraram um efeito do ciclo lunar nos registros eletroencefalográficos do sono. Nessa pesquisa, eles descobriram que sim, o sono é modulado pelas fases da Lua, de uma forma individual para cada um. Ele explicou também que a cada 15 dias, por volta da época da Lua cheia e da Lua nova, as marés oceânicas estão no seu máximo de alta e de baixa, nos seus respectivos lugares do planeta. Porque nesses dias, o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados no mesmo eixo. Então, nesses dias perto da Lua cheia e da Lua nova, a atração gravitacional do Sol e da Lua se juntam e o nosso planeta tem então as marés máximas. Uma coisa interessantíssima que os cientistas descobriram é que nas noites que antecedem a Lua cheia, o nosso sono tende a começar mais tarde e é mais curto. A menor duração do sono ocorre de 3 a 5 dias antes da Lua cheia. São as noites em que o luar está disponível no final do dia, no final da tarde e no início da tarde. E se você pensar na utilidade do luar, em termos dos nossos ancestrais que precisavam de alguma claridade para procurar alimentos, é muito mais útil prolongar a atividade diurna com o luar do que acordar no meio da noite pelo efeito do luar, né? Esse desenvolvimento neurológico é o aspecto mais significativo de quem somos. E o quão estimulados, ativo e equilibrado é o nosso sistema neurológico está diretamente relacionado às fases da Lua. Em outras palavras, se o luar aparecer às 3 da manhã, você provavelmente já está dormindo profundamente, não vai responder a ele, isso não vai te acordar. No entanto, se você planeja ir para a cama lá por umas 8 da noite e de repente você vê essa fonte brilhante de luz,
você talvez fique acordado e continue o que quer que seja que está fazendo. E é exatamente isso que a gente está fazendo hoje em dia com a nossa luz artificial em casa e nas ruas. Normalmente a gente utiliza ela para prolongar a nossa atividade noturna. De certa forma, a luz artificial também traz esse efeito ancestral da lua no nosso corpo. Mas os cientistas, sabendo da sabedoria milenar e dos milhares de anos de observação dos yogis, quiseram escutar de Sadhguru a sua perspectiva sobre isso. Existe uma grande história de descrições de como a lua pode influenciar a nossa fisiologia, mas ainda não há nenhuma evidência da ciência moderna que mostre especificamente como que as forças que unem duas massas podem influenciar o modo como o nosso corpo e a nossa mente funcionam. E para essa questão, o Sadhguru trouxe uma reflexão bem interessante. Uma das ramificações mais antigas do yoga é chamada de Hatha Yoga, onde em sânscrito, que era a língua ancestral do Nepal e da Índia, o Ha significa o sol, Ta significa lua. Então, Hatha significa trazer equilíbrio entre essas duas forças. O sol, a lua e a terra têm uma influência significativa na formação da vida no nosso planeta. Ele ainda fez uma observação muito importante. Ele disse que para a população masculina pode parecer confuso falar sobre isso, mas que a população feminina sempre esteve em sincronia com os ciclos da lua. A sabedoria ancestral, depois de tanto observar a natureza, não vê a lua apenas como tendo um impacto gravitacional sobre nós. Vê a lua como o elemento básico que mantém a Terra na sua trajetória de translação ao redor do Sol. Hoje, as ciências modernas confirmam que a lua, como satélite, se afasta da Terra um pouquinho todos os anos. Quando ultrapassar um certo ponto, seu impacto na vida nesse planeta vai diminuir. Os ciclos reprodutivos humanos sairão do ciclo normal e os seres humanos vão se extinguir lentamente. Mas acima de tudo, se a Lua desaparecer, o que é suposto acontecer apenas daqui a alguns milhares de milhões de anos, então não nos preocupemos, a Terra não conseguirá manter o seu rumo e se quebrará em pedaços. É assim que o sistema yoga encara as coisas. Eu me lembro muito bem na Índia, na Tailândia, na China, quando era a lua cheia, os mestres de yoga sempre pediam para a gente tomar cuidado, não força muito. Para quem tem uma percepção corporal acentuada e trabalhada, é fácil perceber como o nosso corpo reage diferente às diferentes fases da lua. A Índia, além do calendário solar como o nosso, eles usam muito também o calendário lunar. Eles não olham para o calendário apenas como um registro numérico de coisas, mas em termos de como o vivenciamos dentro de nós mesmos e como o corpo responde a ele em momentos diferentes. Por exemplo, na lua cheia, se você estiver mais meditativo, você vai se tornar ainda mais meditativo. Se você estiver um pouco perturbado na sua mente, isso também vai acentuar nesses dias. Seja qual for o que você tiver acontecendo, vai ficar mais forte nos dias de lua cheia. Acredita-se que um ciclo solar dura 4.356 dias. E esse ciclo é segmentado de maneiras diferentes para pessoas diferentes. É diferente para os yogis, para as mulheres, para os homens, para as crianças, para quem vive de uma forma saudável, para quem nem tanto, porque os seus corpos estão sincronizados de maneiras diferentes e precisam funcionar de maneira diferente. O nosso calendário é baseado nas fases da Lua e na posição do planeta em relação ao Sol. Então, qual o impacto que a Lua tem no nosso dia a dia? Não é apenas o luar. Hoje as pessoas falam em termos científicos sobre cargas elétricas, impacto eletromagnético e outros aspectos. Na prática yoga, a gente dá muito significado aos dias de lua cheia e lua nova. Nesses dias existem inclusive diferentes tipos de práticas que a gente faz. Para algumas pessoas na Índia, existem diversos tipos de tratamento que utilizam a fase certa da lua. Por exemplo,
para expor a coluna vertebral de uma maneira específica à lua em uma noite de lua cheia. 3 noites de lua cheia como essa poderiam reorganizar completamente o seu sistema, dependendo do seu problema de saúde. Para muitas pessoas que estudam isso, a percepção humana e a lua estão diretamente conectadas. Em termos médicos, já se pode ver isso como um certo nível de estímulo neurológico. No processo evolutivo da vida, não somos a criatura mais forte desse planeta, mas possuímos o sistema neurológico mais complexo e mais sofisticado. E é isso que realmente nos diferencia dos outros seres vivos. Esse desenvolvimento neurológico é o aspecto mais significativo de quem somos. E o quão estimulado, ativo e equilibrado é o nosso sistema neurológico está diretamente relacionado às fases da Lua. Existem muitas maneiras que podemos usar as fases da Lua para lidar com as nossas flutuações mentais, aqueles pensamentos que vêm e vão como ondas. Muitos de nós entram em marés dentro do seu sistema porque todos os oceanos também estão subindo. Cerca de 70% do nosso corpo é água, então há flutuações no sistema. Alguns estudos dizem que em dias de lua cheia, as pessoas tendem a ficar mais desequilibradas. Os nossos sentimentos mais fortes se acentuam. Mas a lua não causa loucura não, viu? Só dá um empurrãozinho na sua energia de uma certa maneira. Se você estiver num momento de alegria na sua vida, você pode ficar ainda mais alegre. Se você estiver num momento de amor, você se tornará mais amoroso. Se você estiver meditativo, você se tornará mais meditativo. Se você estiver ansioso, pode ser que você fique um pouco mais ansioso. Seja qual for a sua qualidade, ela fica potencializada por causa da lua cheia. Mas lembrando que, muito importante, que assim como as ondas do mar vêm e vão, assim como as marés sobem e descem, não nos desesperemos. Se tiver um sentimento um pouco mais forte aí, logo, logo vai ficar mais fácil de soltar isso e se sentir melhor. Acredita-se que a lua crescente nos traz movimento e força de tomar decisões. Então lembre que ao invés de nos afogarmos nessas marés de sentimentos, a gente pode usar essa força para tomar decisões que podem redirecionar nossa vida. Falando em fases da lua, aqui vão algumas dicas do que você pode trabalhar na sua vida em cada uma das 4 fases da lua. Lua nova. A lua nova é o início de todo o ciclo. Nesse momento, a lua está praticamente escondida no céu e depois disso, rapidamente ela começa a aparecer e crescer. Você pode usar essa intensidade ao seu favor. Quando precisar fazer reuniões ou começar projetos em que precise de resultados rápidos. Esse mistério da lua quase escondida também nos convida a reflexões mais profundas, mas não muito demoradas, tipo uma preparação do solo para logo mais plantar os seus sonhos. É hora de refletir e logo preparar o terreno, porque está chegando a hora do plantio. Com esse rápido crescimento da lua nessa fase, toma cuidado com assinatura de contrato, tomar decisões grandes, só prestar bem atenção para que nada passe despercebido. Lua crescente é o meio do caminho entre a lua nova e a lua cheia. É a fase de movimento. É a fase da lua com energia de expansão, aquele impulso para mudança e liberdade. Esse é o momento certo para fechar contrato, tomar decisões importantes, é o momento de ação. Aqui existe um poder da natureza que te incentiva a ter um poder de escolha maior, tanto para fazer começar, como para desistir, terminar. Lua cheia. Como a gente estava falando antes, é quando as nossas emoções, sentimentos, impulsos estão à flor da pele. Mas não se preocupa que isso não dura a semana toda não. É mais forte só no dia da lua cheia completa mesmo. No outro dia já vai suavizando. A lua cheia é um momento de viver o presente, de colher o que você plantou na fase anterior e curtir o que tem de bom nessa fase de muita energia e muitas emoções.
Não é o momento de plantar ideias e começar, é o momento de colher e desfrutar. Então aproveita as emoções e sentimentos à flor da pele, coloca isso para fora, se expressa, seja através de dança, pintura, escrita, é um bom momento para se expressar no geral. E chegamos na quarta e última fase, a lua minguante. É quando tudo começa a dar uma acalmada, uma baixada na poeira. É hora de, literalmente, se preparar para um novo ciclo. Então é um momento que nos convida a nos recolher, pensar o que a gente quer manter, o que a gente não quer mais para a nossa vida, preparar a casa, a sua mente, o seu coração, refletir e se preparar para começar tudo de novo, um novo ciclo. Não é lindo isso? Que a natureza nos inspira de diferentes formas, que a gente pode sempre recomeçar? Cada noite é um convite a descansar, cada nascer do sol é um convite a recomeçar. A lua nos inspira a organizar a nossa vida e ainda organiza tudo em 4 fases. As marés altas e baixas, como a montanha russa da nossa vida. As ondas que vêm e vão, e como tudo, absolutamente tudo, mesmo parecendo um caos, dança em perfeita harmonia, criando vida por todo o planeta. Quanto mais em harmonia a gente tiver com essa dança, com esse fluxo da natureza e da sua própria existência, mais mágica, mais bonita e mais leve a vida se torna. Eu espero que esse vídeo possa ter te inspirado ou que de repente inspire alguém que você ama. E eu te vejo no próximo vídeo. Amor e luz, Namastê.